Como funcionam os SSDs? Os SSDs operam por meio de uma série de processos sofisticados. Ao contrário dos HDs, que gravam dados sequencialmente em um disco giratório, os SSDs armazenam dados eletronicamente em páginas, que são agrupadas em blocos. Devido à natureza da memória flash, os dados só podem ser gravados em páginas vazias. Esse processo consolida dados e apaga blocos, permitindo operação contínua sem degradação do desempenho. Armazenamento de dados em SSDs. Imagine um SSD como uma grade ou um bloco de apartamentos. Cada apartamento é uma célula que pode armazenar informações. Essas células são feitas de um tipo especial de memória chamada Flash NAND. Diferentemente de um disco rígido tradicional que usa discos giratórios, um SSD armazena dados eletronicamente, o que torna o acesso aos dados muito mais rápido. Fatores que afetam a expectativa de vida. A vida útil de um SSD é determinada principalmente por seus ciclos de gravação e apagamento. Cada operação de gravação ou apagamento causa uma pequena quantidade de desgaste nas células de memória. Com o tempo, esse desgaste pode reduzir a capacidade das células de armazenar dados de forma confiável. Fatores ambientais como temperatura e umidade também afetam a vida útil, assim como a carga de trabalho. Por exemplo, unidades sujeitas a operações constantes de leitura e gravação podem se desgastar mais rápido. Primeiro vejamos as vantagens da tecnologia SSD. Além de promover uma inicialização mais rápida do sistema e de programas, o SSD garante um acesso rápido aos dados. Vale destacar também a maior agilidade na transferência de arquivos. Como não possui partes móveis, o SSD é mais resistente a choques e vibrações. Eficiência energética. Os SSDs consomem menos energia do que os HDs, o que tende a aumentar a vida útil da bateria dos notebooks. Na prática, isso não apenas economiza energia, mas também reduz a quantidade de calor gerado dentro do sistema. Durabilidade. Em relação ao HD, o SSD é desprovido de discos giratórios, cabeças de leitura e gravação móveis. Esse minimalismo torna menos suscetível ao desgaste físico, inclusive em lugares onde choques ou movimentos bruscos são frequentes. Tudo isso faz o disco em estado sólido, SSD, durar mais do que um HD, porém existem exceções. Resistência ao magnetismo. Ao contrário do disco rígido tradicional, o SSD não é suscetível aos danos causados por campos magnéticos. Logo, ele passa a ser mais seguro no armazenamento de dados em ambientes onde exposição a ímãs pode ser uma preocupação. Ausência de barulho. Por não ter partes móveis, o SSD opera quase em silêncio total. Essa característica pode ser bastante útil para ambientes sensíveis ao ruído, como os escritórios. Menor latência e tempo de acesso. Além das altas velocidades de leitura e gravação, o SSD tem menos latência e tempo de acesso do que o HD. Isso resulta em um desempenho mais responsivo, principalmente na hora de acessar arquivos dispersos ou realizar várias operações simultâneas. A estrutura do SSD. Componentes e arquitetura. Memória Flash NAND. No centro de cada SSD está a memória Flash NAND. Ao contrário dos tipos de memória volátil, a tecnologia NAND retém dados mesmo quando desligada, tornando-a um meio de armazenamento ideal. Os dados são armazenados em uma grade de células, que podem ser de nível único, SLC, multinível, MLC, nível triplo, TLC, ou nível quádruplo, QLC, cada uma oferecendo diferentes equilíbrios de velocidade, resistência e custo. Como escolher um bom SSD? Confira as dicas. Capacidade ou tamanho. Os SSDs costumam variar, em capacidade, de 120 GB até 2 TB. Recomendamos no mínimo 480 GB. Tipos de interface e protocolos. Interfaces, SATA versus NVMe. A interface de comunicações é o modo como seu computador se comunica com seu PC. Ela está disponível em dois tipos, SATA e PCI Express NVMe. O protocolo SATA é mais acessível economicamente, encontrada mais facilmente e oferece bom desempenho em aplicações comuns.
PCIe é a interface padrão para NVMe, sendo 3 a 10 vezes mais rápida do que o SSD SATA. A maioria dos SSDs M2 de alto nível lançados nos últimos anos suportam NVMe, mas nem todos os M2 são NVMe, alguns são SATA, então fique atento a esse detalhe. NVMe é muito mais rápido porque oferece mais largura de banda do que os modelos SATA, o que melhora o desempenho em aplicações que exigem maior produtividade. Entenda como evitar erros ao comprar SSDs. Comprar pelo menor preço. Esse é um erro cometido quando não se leva em consideração os outros pontos anteriores. Pense que quanto mais barato um produto é, menor é sua qualidade. Antes de pensar no valor do SSD, pense quanto vale seus dados e quanto te custaria se você os perdesse. Outro erro comum é não verificar compatibilidade. A compatibilidade é o fator mais importante, e por uma questão muito óbvia, se não houver compatibilidade entre o SSD e a placa-mãe, nada funcionará. Ou seja, verifique o manual em PDF da placa-mãe.